finalmente eu estou aqui depois de um mês. Eu já gravei um vídeo antes, mas eu apaguei tudo, então é isso aí. Hoje eu vou contar a história de Andrei Romanovich Chikatilo. Ele foi um serial killer. Ele nasceu em 16 de outubro de 1936. Numa pequena vila no coração da Ucrânia, na União Soviética. Ele era um ex-professor, né, quando ele morreu e tal. E ele foi morto, né, porque ele foi executado em 1994. Ele foi executado com um tiro na nuca. Enfim, Andrei. E daí, por onde eu começo? Tá, eu vou começar a contar de como era a União Soviética nessa época, porque ele teve uma infância extremamente difícil por causa disso. Porque, né? Não que isso justifique alguma coisa, mas dependendo do ambiente que tu vive e tal, pode levar você a ter tendências a ser um psicopata. Enfim, agora eu vou começar a falar da Ucrânia, pra explicar direitinho o que estava acontecendo na época e como que ele passou a infância dele, né, pra gente entender o contexto. Em 1930, que foi a época que o Chikatilo nasceu, 1900 e quanto foi direitinho? Tá, de 1930 a 1932, 3, aconteceu uma fome em massa na União Soviética. Por quê? Tava tendo uma crise de contribuição de produtos agrícolas, que existia desde 1927. Daí inventaram a coletivização forçada. E isso ocorreu uma crise de fome muito grande. Eu vou explicar direitinho, calma. A União era conhecida, a Ucrânia, né? A Ucrânia, na União Soviética e tal, era conhecida como cesto de pão. Tinha uma agricultura muito forte lá, porque o solo era fértil e o clima era mais ameno, assim, então não tinha muito sol, não tinha muita chuva, então era perfeito para agricultura. Daí, né, tinha muita agricultura, era muito forte. E daí, em 1932 a 1933, teve essa fome em massa, que tirou, em média, assim, estipulado 7 milhões de vidas. Leves. Tá, o processo de coletivização forçada de fazendas era para tornar fazendas privadas, assim, em fazendas coletivas. Não fui a fundo, desculpa. E quem fosse contra isso, falasse um mar sobre isso, era acusado de sabotagem. Não sei nem se era... Peraí. Enfim, eu sei que era severamente punido e acusado de sabotagem, porque estava tentando sabotar o governo e enfim, né? Segundo as lembranças dos moradores, né, dessa época, vou falar de uma pessoa em específico, que eu não sei o nome dela, mas enfim, uma pessoa foi e falou assim: ninguém prestou atenção nos mortos, não havia forças, só indiferença completa. Porque tinha mortos nas ruas, sabe? Pessoas mortas, assim, nas ruas, pronto, passado, assim, tinha pessoas mortas, morrendo de fome. Era uma situação muito pesada, tipo, que chega, né? Enfim, E no nascimento de Chikatilo, que foi em 1936, ainda era muito forte isso. Ainda existia muita fome, ainda tinha muita coisa assim. Então, tipo assim, era muito forte. Muito forte. E Chikatilo
nasceu nessa época. Tanto que a mãe do Chikatilo falava pra ele que o irmão mais velho dele havia sido sequestrado e canibalizado por vizinhos. Que, né, era época de fome, então existia canibalismo, muito forte, inclusive. Enfim, e muitas pessoas praticavam canibalismo e muitas se suicidaram. Então, tipo, foi uma putaria. E o governo não tava nem aí. Então. Ai. Eles não estavam nem aí, velho. Tipo, nem aí. E isso só piorou ainda mais quando a União Soviética decidiu se juntar na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha. Isso fez com que ocorresse muitos bombardeios na Ucrânia, sabe? Contra a Ucrânia. Então, tipo assim, só piorou. A vida do Chikatilo, a infância dele foi uma merda. Enfim, né? Enfim, o Chikatilo morou com a mãe e com os irmãos. Ele não morava com o pai porque o pai dele foi recrutado contra a Alemanha, sabe? Foi recrutado na guerra contra a Alemanha. Então, ele não conviveu com o pai. Inclusive, o pai dele foi prisioneiro. Tipo, ele foi capturado e feito de prisioneiro. E ele foi muito difamado pelos seus compatriotas por se permitir ser capturado. Então ele se deixou ser capturado. E daí, assim, isso ocasionou muitos problemas pro Chikatilo, porque quem sofreu bullying depois na escola foi ele, por causa do erro do pai e tal. Então, tipo assim, o Chikatilo já sofria bullying, se eu não me engano, porque ele era muito tímido e ele tinha uma aparência um pouco esquisita, eu acho. E daí ele já sofria bullying. E daí com essa do pai dele se deixar ser prisioneiro, piorou muito. Enfim, depois eu entro mais nesse assunto. Agora vamos falar sobre o Chikatilo. Tem coisa ali atrás porque é minha escrivania e eu esqueci de tirar. Enfim, Chikatilo. Além das dificuldades externas, assim, que não tem muito a ver com a vida dele em si, familiar, ele especula-se que ele nasceu com hidrocefalia, água no cérebro, e que isso causou problemas em relação ao seu órgão genital. Então, ele urinou na cama até o fim da sua adolescência. Então, ele urinava na cama até sei lá quantos anos é o fim da adolescência, uns 18, né? Enfim, e tinha a incapacidade de manter uma ereção, apesar de ser capaz de ejacular. Não sei se isso é muito necessário, mas, né, enfim. Daí, Calma aí. Eu não achei a folha aqui, mas eu sei que tem uma história que a primeira relação do Chikatilo foi aos 15 anos de idade. A primeira e única na fase da adolescência, assim. Que foi onde ele pegou uma guria, né, pra estuprar. E daí, enquanto eles estavam lutando lá, pra ela se soltar e tal, ele queria agarrar ela, ele ejaculou. E isso fez com que ele sofresse ainda mais bullying.